Boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui, convite do Centro Espírita Trabalhadores do Cristo, para fazer umas reflexões sobre um tema, que já foi iniciado em outras datas, e nós vamos hoje dar sequência. Na realidade, nós estamos tratando de dependência química, Então, dentro desse contexto de dependência química, hoje nós iremos falar exatamente do cigarro, um vício, vamos dizer, antigamente muito elogiado, que dava muito glamour, dizer-se propagandas de pessoas maravilhosas fumando seus cigarros, e era alguma coisa cultural, Me lembro que no meio dos anos 60, quando eu fui servir as Forças Armadas, soldado que não fumava era considerado assim meio fraco. Eu tive que rapidamente fazer um cursinho de como aprender a fumar, Comprei lá um cigarro Beverly, na época, me lembro bem do nome, e lá se vai eu a fumar, Então, aí, o que aconteceu? O que aconteceu com o cigarro, Quer dizer, de uma coisa assim glamourosa que se fazia propagandas incentivando o consumo, de repente ele virou um vício, vamos dizer assim, indesejável. Alguns países hoje têm restrição total ao cigarro, No nosso Brasil, nós temos também restrições. Agora, o que levou a isso? O que levou a isso foi o seguinte, é que a ciência, no seu processo de pesquisa, concluiu que das substâncias derivadas do cigarro ocorriam muitas doenças, trata-se da nicotina. Então, a nicotina era causadora de muitas doenças. E aí os governos resolveram entender o seguinte, que o lucro não compensava, Quer dizer, o lucro com a venda de cigarro, impostos e tudo mais, não compensava a perda de vidas em função das doenças causadas pelo cigarro. Então, isso é a nossa parte introdutória, e agora nós vamos começar com um texto que diz que é maior causa de doenças, o tabagismo. Ali se mostra uma mão. Numa outra, nós trouxemos uma figura mais convincente. Tem ali o símbolo da morte e alguém fumando. E a ideia é a seguinte, que a cada cinza daquela que se coloca ali, a pessoa está se aproximando da morte. Porque já que o cigarro, comprovadamente pela ciência, ele conduz a doenças que levam à morte, então aquela figura ali quer nos dizer exatamente isso. Toda vez que nós fumamos um cigarro, nós estamos antecipando o dia da nossa morte. Embora a doutrina diga que nós só vamos desencarnar no dia, mas aí tem uma restrição. Pela doutrina, o consumo de cigarro é considerado um suicídio lento, não é nem consciente. Que a pessoa, à luz da ciência de hoje, sabe que está antecipando. Então, além do mais, ele é um suicídio, não é indireto, ele é indireto, mas ele é consciente, porque a pessoa sabe, Bom, estatísticas da Organização Mundial de Saúde, que aliás a Organização Mundial de Saúde atuou a nível mundial, mostrando aos governos que cigarro era alguma coisa que devia ser combatida, de todas as formas. E o cigarro ele tem uma história de muitos estragos, Não sei se vocês lembram de um acidente aéreo ocorrido com um avião da Varig, no trecho Brasil para a França, no aeroporto de Orly, Aquele avião, segundo os estudiosos, segundo o relatório final, ele caiu em função de um incêndio, que aconteceu, que iniciou no banheiro do avião, E terminou lá, matou quase que todos os passageiros. Tivemos poucos sobreviventes, Então, a Organização Mundial de Saúde nos mostra que o cigarro mata mais de 5 milhões
pessoas por ano em todo o mundo, né? E aí podemos nos perguntar, né? O cigarro mata. As pessoas, quando vão comprar o cigarro, já tem lá escrito que aquele negócio mata, que causa doença, que aquilo é uma coisa ruim. Olha lá. Então, por que as pessoas continuam fumando, né? Algumas pessoas continuam fumando, né? Então, é isso que nós vamos tentar hoje trazer aqui algumas considerações para auxiliar aqueles que, diante dessas realidades estatística e científica, queiram, vamos dizer assim, se livrar do vício do cigarro. Daí o nosso tema é pare de fumar, né? Então, características do tabagismo, né? Como é um vício, ele causa uma dependência. E essa dependência gera uma necessidade do aumento. Em geral, quem começa a fumar, começa ali nos seus inocentes cigarrinhos, daqui a pouco ele entra numa média de 1 maço por dia, e aí quando ele perde o controle, em geral vai 2 ou 3. Eu conheci pessoas que fumavam até 3 maços de cigarro por dia, né? Porque ele é progressivo, né? Como toda droga, né? O consumo vai impregnando o organismo e o organismo vai pedindo cada vez mais, né? Para ter o mesmo efeito, né? E aí está dito ali que causa dependência, né? Por quê? Porque tem uma substância chamada nicotina, é uma substância, pode-se dizer que é uma substância química, né? Nicotina, que ela causa essa dependência. Bom, e como todo vício, quando a pessoa se predispõe, quando a pessoa já está dominada por ele, ela se predispõe a largar, ele pode causar um negócio chamado síndrome de abstinência, né? Que é uma doença. Algumas pessoas passam a ter tremor, precisam de ajuda médica para tomar alguns remédios, né? Não é com todos não, né? Porque alguns, que varia também de acordo com o grau de dependência da pessoa, mas pode sim gerar síndrome de abstinência, né? E aí é alguma coisa que leva a pessoa a um desejo intenso de fumar, como qualquer outra droga, né? Pode ser de uma coisa da droga, de outra substância ilícita. Aliás, o cigarro ele é lícito hoje no mundo parcialmente, né? Tem restrição em todos os lugares do mundo, tá? Eu estive fazendo uma pesquisa hoje, tem alguns países lá na Ásia que é totalmente proibido, né? A maioria é mais ou menos igual aqui no Brasil. Pode em alguns ambientes, não pode, não faz propaganda, né? Mas a pessoa fica realmente à mercê de uma certa também tristeza, né? Que causa depressão, dificuldade de concentração, né? Que a pessoa, ela se apoia no vício para manter o seu equilíbrio, né? Então, a pessoa, quando já está realmente viciada, que some, eu tive que olhar para o computador, podia ficar aqui, tive que olhar para a tela, fica ali, mas aqui tem que girar, tem que ficar olhando para a tela, tá, ok. Então, a pessoa, quando se dispõe a parar de fumar, ela pode cair num processo de depressão, tristeza, né? Nervosismo, irritabilidade, né? Tudo por conta da síndrome de abstinência, né? E aí a gente entra agora um pouquinho aqui na definição de vício, né? Porque existe um conceito, né, que define vício, define dependência. Conceito técnico apenas, né? Mas a definição de vício é que todo vício ele é prejudicial. A doutrina espírita nos fala isso, né? Que todo vício ele é prejudicial. E tem também alguns autores espíritas que dizem assim, que nós não devemos exagerar para um lado nem para o outro, que o equilíbrio é a média dos extremos, né? Então qualquer coisa que é muito exagerada, que se torna um vício, é prejudicial. Bom, o vício ele não produz o bem e o progresso, ele nos desvia de nossas corretas funções, né? Nós estamos falando aí de vício de um modo geral, né? Qualquer vício que
que nós tivermos, ele vai nos atrapalhar, né? Vai tirar de nós aquela eficiência que nós deveríamos ter na nossa caminhada. É um desequilíbrio nosso diante das leis da vida, porque o vício vai nos deixar na dependência de alguma coisa, né? Tem uns que têm vício de roer unha, outros têm vício de comer doce, e por aí vai, né? Então, o vício é sempre algo mau. Bom, como nós vamos entrar aqui numa parte mais, vamos dizer assim, mais incisiva, porque para parar de fumar tem que ter umas atitudes aqui bem enérgicas, então nós trouxemos aqui um trecho de um autor, né, Espírito Hamed, que ele trata da linha da psicologia espírita, né? Espírito Hamed, ele escreve basicamente contribuições do espiritismo, né, para o comportamento humano. E um dos livros, Nas Dores da Alma, ele de alguma forma passa a mão assim na cabeça do viciado para ele não ficar, para a gente não ficar assim também, com aquele olhar, vamos dizer, de Deus em cima daqueles que fumam, né, com aquele olhar condenatório, né, que a gente possa ter também uma certa piedade das pessoas que estão envolvidas com vício. Então o que ele diz? O vício pode ser um erro de cálculo, é um erro de cálculo, na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes, e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. Em geral, as pessoas que se colocam num vício, elas se colocam como uma fuga, né? Fuga de uma situação, de uma tensão, de um ambiente carregado de trabalho, né? Então, é como se fosse alguma coisa que aliviasse aquela tensão ali temporariamente, né? O cigarro, para aqueles que fumam bastante, né? Depois de um café, eles costumam dizer que acalma, né? Que o sujeito fica calmo. Então ele fica na dependência ali do cigarro e do café, né? Então, o Hamed, ele diz que o vício pode ser um erro de cálculo, né? Que a pessoa não entra no vício assim de propósito, eu quero ser viciado, né? Ela está buscando uma paz interior, só que o caminho errado, né? Porque todos nós queremos ser felizes. E aí ele diz ainda que o viciado é um conservador, pois ele não quer correr o risco de se lançar à vida, ou seja, ele não quer enfrentar a vida de frente. Ele busca no vício um escudo, porque ele tem medo de enfrentar a vida de frente. Então ele fala ali, ó, o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar na vida, tornando-se desse modo um comodista por medo do mundo, que segundo ele o ameaça. Então, nós temos que olhar as pessoas viciadas. O que o Hamed está nos dizendo? Todos os vícios, seja dependente de droga, de álcool, de cigarro, como pessoas frágeis que se refugiaram naqueles vícios para se proteger do mundo, não é? Isso é muito comum, não é? Muito comum. As pessoas, às vezes, estão meio tímidas num lugar ali, querendo enfrentar, aí vai ali e toma assim uma dose de bebida para ficar mais desinibido, né? Então aquilo vai soltando a pessoa, né? Na realidade ela não tem coragem de chegar do jeito que ela é, ela toma lá uma dose de alguma coisa e vai ficando melhor, né? Então é o medo, às vezes, que leva a pessoa ao vício. Isso aqui é mais para a gente poder amenizar um pouco o que vem por aí. Aí tem uma autora chamada Eliana Inês, né, que ela diz o seguinte: o dependente químico, isso aqui de modo geral, é um ser com livre-arbítrio, né, que não reúne ainda reservas morais suficientes para não se deixar escravizar pelo uso de substâncias tóxicas. Então, por que a pessoa não larga o vício? Segundo ela, porque não tem ainda aquela dose de reservas morais, né, suficientes para não se deixar escravizar. A causa da predisposição física detectada pela ciência, que a ciência também tenta explicar que para algumas pessoas ficam viciadas e outras não. É igual bebida, né? A ciência diz o seguinte: para você não abusar também de bebida, porque alguns de nós, que não sabemos quem, seremos menos tolerantes à bebida, né? E a doutrina espírita nos explica isso, que muitas vezes nós reencarnamos para superar isso, mas nós não sabemos do nosso passado. Então a doutrina espírita nos diz o seguinte: não abuse de bebida, não abuse de cigarros, isso daquilo, porque você não sabe se você tem a predisposição.
Então, quando a ciência não tentou explicar, o Espiritismo diz que, na realidade, essa predisposição para esses vícios é de ordem espiritual. Mas, através do uso abusivo de substâncias tóxicas em vidas passadas, plasma no corpo físico, através do perispírito, a predisposição orgânica, como forma de resgate e superação. Ou seja, a gente vem com uma bomba relógio aí que a gente não sabe que hora que ela vai explodir. A melhor coisa é fugir do fogo, né? Fugir do fogo, quer dizer, não fica experimentando essas drogas não, que pode ser que você esteja lá essa predisposição. O Espiritismo representa um poderoso estímulo na luta para se vencer a dependência química, pois ensina de onde viemos, porque nos encontramos na Terra, porque sofremos e para onde vamos após a morte, gerando reflexões sobre as causas e consequências do uso de substâncias tóxicas. Esses conhecimentos são básicos para a felicidade humana. Sem tais informações, a alma turte-se diante de situações afligentes. Nós já tivemos experiências de dialogar com pessoas que chegavam para nós e diziam: puxa vida, eu tomo uma bebida e caio nesse estado. O meu amigo, que é lá promotor de justiça, está todo fim de semana lá no álcool, né, e vida normal. Aí eu disse para essa pessoa: olha, um é viciado, o outro é dependente. Você já se tornou dependente, né? Aí a pessoa fala: então eu queria voltar a ser dependente. Eu falei: pois é, mas depois que eu queria voltar a ser viciado, mas depois que você já é dependente não tem retorno, né? Então nós trazemos isso em nós não sabemos qual de nós. E a doutrina espírita diz ainda: em qualquer idade nós estamos sujeitos a isso. Então não é porque hoje eu já tenho 60 ou 70 anos que eu estou isento disso, não estou não. Quer dizer, o vício ele está aí. Se ele tiver em potencial no meu perispírito, ele pode ser de manifestar em qualquer instante, né? Bom, então aqui, ó, aquelas fotos horrorosas que a gente tem que trazer, né, para mostrar que o cigarro faz mal, que o fumo é cancerígeno, que ele pode ter bronquite, efizema de câncer nos pulmões. Tudo isso é mostrado, minha gente, nos pacotinhos de cigarro quando você vai comprar nas padarias, e as pessoas continuam fumando, né? Você terá a maior possibilidade de sofrer infarto, né? Infertilidade no caso das mulheres, para o homem, impotência, né? Potência sexual. Tudo isso o cigarrinho pode ocasionar, né? Doença lá do pulmão, né? Respiratória, né? Conheço pessoas que desencarnaram prematuramente com câncer de pulmão, né? Vou lá. E em alguma época a pessoa até se submeteu a um tratamento forçado, com um tratamento médico, mas aí como fumou durante 40 ou 50 anos consecutivos, né, aí o pulmão já estava danificado, mas causa morte foi dado lá, câncer mesmo de pulmão, causado por nicotina, né? Então, pulmão com câncer, né, parte branca superior ele mostra ali, constitui um câncer, né? A esquerda, o resultado do efizema, por aí vai, né? Bom, e aí tem outro problema, né? Porque quando nós lesamos o corpo espírito, o corpo físico, nós lesamos também o perispírito. E aí quando nós desencarnamos, nós vamos levar isso para o mundo espiritual. Isso quer dizer que em futuras encarnações, nós teremos que resgatar esse estrago que nós fizemos no nosso corpo, né? Através do suicídio lento, hoje que eu diria, talvez ele consciente, né? Então, quer dizer, os efeitos do fumo, do cigarro, não se esgotam só nessa encarnação, né? A pessoa vai prolongar, introduz impureza, amortecendo as vibrações, manchas escuras envolvem órgãos atingidos. Insensibilidade ao tratamento espiritual, né? Porque o fumo no corpo espiritual ele fica insensível, né? Ele atrapalha o tratamento espiritual. As lesões do corpo físico refletem-se no corpo espiritual, o perispírito plasma no novo corpo físico, a predisposição orgânica. Daí aquela história que eu falei, nós não sabemos quando nós reencarnamos, nós já trouxemos isso do passado. Então a doutrina diz: olha, por medida preventiva, não se meta nessa história. Evite esses vícios, você não sabe se você já tem predisposição. Pode ser que o seu colega ali possa tomar bebida alcoólica a vida inteira e nunca se tornar um dependente. E você, logo no primeiro ano, você já vira um dependente. Ninguém sabe disso, né? Então, tem a duração do tempo que o hábito que perdurou na existência física do fumante. Então ele está falando que a ação tóxica do fumo no perispírito é a duração do tempo
que o hábito perdurou. Se a pessoa fumou durante 40 anos, vai ficar 40 anos ali no perispírito, né? O efeito do fumo. A dependência prossegue depois da morte, né? E o fumante alimenta entidades inferiores que a ele se apegam para usufruir das mesmas inalações inebriantes, né? Então ele, depois de desencarnado, ele vai estar perto de pessoas que fumam, né, para tentar satisfazer aquela necessidade do vício, né? Vai estar incentivando as pessoas que fumam a permanecerem também. Significa que quando nós estamos aqui na condição de viciados no cigarro, nós somos frequentemente obsediados por alguns espíritos também que pedem para a gente não largar não. Puxa vida, deixa meu cigarrinho aí que aqui tá bom para mim, né? Então vai também nos atrapalhar a fugir, né? É como se fosse a padaria dele, né? Não compra cigarro, mas vai lá, ó, não larga não, porque senão fica ruim para mim, né? Assimila nesses contatos impregnações fluídicas maléficas. A desencarnação se dá através do suicídio indireto, né? Foi aquilo que eu falei, devido à sobrecarga destrutiva que o usuário do cigarro depõe sobre o corpo físico, após a tempestade do ano adiante. Agora, como parar de fumar, né? Esse é o vamos dizer assim, o objeto da nossa exposição de hoje, né? Nós vamos ver, de uma forma resumida, que todos nós temos essa capacidade de parar de fumar, né? Mas primeiro, nós temos que tomar a decisão, né? E aí o Dr. Bezerra de Menezes, ele fala o seguinte, que é igual a qualquer doença. Para nós nos curarmos de alguma doença, primeiro nós temos que desejar a cura, né? E muitas pessoas dizem que tentam largar de fumar e dizem que não conseguem. A doutrina vai nos dizer, por algo que eu vou mostrar ali, que na realidade não é que elas não conseguem, é porque elas gostam do vício e não querem largar. É mais ou menos isso, né? Eu, por exemplo, fui fumante depois do quartel, mais uns 20 anos por aí, né? E eu tive o privilégio de, num sonho, olha só que privilégio, né? Sempre privilegiado, tem que trabalhar muito para pagar esse sonho. Eu tive uma sensação de que estava morrendo sufocado, tá? Faltando ar. Aí chegou uma entidade para mim e falou assim, tá a fim de morrer de cigarro? Eu falei, não. Eu falei, então larga essa droga já. No dia seguinte joguei tudo que eu tinha de cigarro fora, nunca mais. Isso tem quase 30 anos comigo, né? Então, quer dizer, eu por acaso fui um privilegiado e eu escutei o aviso lá do alto e eu fiz a minha parte. No começo foi difícil, né? Foi ruim. Quando eu mais fumava era nas sextas-feiras, quando tinha aquele famoso chopp, né? Então, quando descia o chopp, eu ficava de olho no cigarro Carton, que não tinha mais, né? Mas eu falei, não vou mais fumar, né? E passado 20 e poucos anos, nunca mais eu tive contato. Mas enfim, não precisei de tratamento, mas precisei de uma determinação. A minha motivação foi a mensagem espiritual que eu recebi, né? Mas tem outra história para contar ainda, tá lá na internet, de uma pessoa que ele trabalhava numa empresa onde poucas pessoas fumavam, e ele era um dos que fumava, e era visto como patinho feio. De repente ele virou chefe daquele grupo, né? E ele começou a entender o seguinte, agora eu como chefe aqui, proibindo os outros de fumar, vai ficar difícil, né? Então ele tomou a decisão, como eu quero garantir meu emprego, eu vou largar de fumar, e largou, né? Mas vamos ver algumas dicas aqui. Eu sei, se vocês lembrar que, como não era proibido, o pessoal fumava no trabalho. Eu fumava mais do que o pessoal, porque eu não fumava. Você pegava direto. Mas a minha equipe lá fumava. Pois então, podia pegar assim do lado. Assim, lá nós tínhamos no cafezinho, né, que era fora dos equipamentos. Não, depois acabou essa história, que não podia mais fumar no cliente. Graças a Deus. Pois é. Bom, primeira coisa então é decidir parar de fumar. Você vai decidir ou porque você acredita que você está antecipando seu desencarne, ou porque sua saúde já está, vamos dizer, debilitada, né? Bom, confiança em Deus, confiança em si mesmo, né? E aí, vem o livro dos Espíritos dar um reforço. Olha só, aquilo que eu falei, o livro dos Espíritos diz aquilo que eu falei. A questão 645 diz o seguinte, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase que irresistível. Ou seja, ele perguntou o seguinte, ele gosta tanto ali do vício, será que ele tem condições de sair daquele vício? O que os Espíritos responderam? É um arrastamento sim,
né? É irresistível? Não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes se depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Então, os espíritos têm nos dizer que é difícil sim, mas não é irresistível, né? E que muitos de nós vemos com essa prova, de estar ali naquele meio e de não sucumbirmos àquele vício, né? Para servir de modelo, de exemplo, né? Então, essa história de que não dá, a doutrina não vai bem não. Lá no livro Céu e Inferno, tem alguma coisa mais dura, né? Que diz ainda, lá nas cenas futuras, né? Que a carne só é fraca porque o espírito é fraco, né? Que inverte a questão, dizendo que é aquele a responsabilidade de todos os atos, ou seja, o espírito é que é o responsável. A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante da vontade própria. Sim, Marcos? Não, falando do tempo. Ao tempo, tá. Mas eu queria chegar nisso aqui. Tá? Então, o espiritismo vem nos esclarecer, né, as consequências do uso da droga, né? E aí as terapias, né? As terapias para parar de fumar, que é o nosso objeto. Primeiro você tem que decidir, né? Segundo, a casa espírita com os tratamentos espirituais auxilia. Se você tiver aquelas síndromes de abstinência, você tem que buscar recursos médicos, né? A medicina atual tem aí aqueles adesivos que coloca no corpo e outros ingredientes. Mas tudo isso parte de um desejo. Se você não quiser, está tudo certo. A doutrina espírita não nos proíbe de nada. Ela apenas nos mostra as consequências. Nós somos um ser livre, espíritos eternos, temos direito de errar para reparar, mas eu volto àquele mesmo pensamento lá que eu tive lá do meu guia espiritual, né? Talvez a fim de morrer de cigarro, é difícil o negócio, né? Ficar sem respiração é difícil. Terminou o nosso tempo? Então, meus irmãos, muito obrigado por terem me ouvido. Se eu não conseguir dar todas as mensagens, fiz o que pôde nesse curto espaço de tempo, mas é um tema amplo, né? Que tem hoje uma larga literatura para quem se interessar, né? E podemos também rever isso depois. Então, muito obrigado, fiquem com Deus. Se quiser continuar o bate-papo.